Graça e paz, em nome de Jesus. Estamos felizes por estarmos aqui nesta manhã, para esse momento de compartilhamento da palavra do Senhor. Queremos dividir com os irmãos a palavra que o Senhor nos confiou para esta manhã e que de fato nós possamos fazer como o salmista, que diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. De fato nós possamos acolher, que o nosso coração seja terra fértil para receber a semente da palavra do Senhor nosso Deus. Estou feliz pelo convite, o reverendo Altino, colega, amigo pessoal do conselho desta igreja. Trago também um abraço lá da igreja presbiteriana de Sertânia. Estamos próximos, apesar de estarmos em estados diferentes, vivenciando até mesmo decretos diferentes, mas estamos muito perto, né? Estamos no mesmo presbitério, na mesma área geográfica, e isso tem sido maravilhoso para nós mantermos esse contato com os irmãos. Eu estou aqui com Edna, minha esposa, com quem sou casado há 30 anos, vamos fazer 30 anos de casamento próximo ano, né? Tem me sustentado, tem me aguentado, aí é uma santa mulher, né? E tem nos auxiliado na caminhada pastoral há 15 anos que nós pastoreamos, 15 anos que faremos no próximo ano também de pastoreio junto à igreja do Senhor nosso Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor? Abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 6. Livro do Gênesis, capítulo 6. A princípio, iremos ler apenas um versículo, depois estaremos analisando a palavra de Deus dentro desse contexto bíblico, da história desse personagem chamado Noé, um dos patriarcas, um dos heróis da fé que compõe a galeria da fé, lá de Hebreus 11. Nós estaremos refletindo um pouco sobre a vida deste homem, a importância dele para a fé, para a história bíblica, enfim, para a nossa vida como aplicação espiritual ao nosso coração. Leamos juntos, irmãos, o versículo número 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de abrirmos a tua palavra, Senhor. De, apesar, Deus, de estarmos vivenciando esse momento tão difícil, como já foi dito aqui pelo reverendo Altino, nós temos, ó Deus, o privilégio de estarmos reunidos para adorar o teu nome, para ouvir a tua voz, para examinarmos, ó Deus, a tua santa e bendita palavra. Muito obrigado. Nós oramos também em prol daqueles que estão em locais, ó Deus, restritivos, sofrendo restrições pelos decretos, mas também para aqueles irmãos que se encontram em áreas, ó Deus, perseguidas, nas missões que não podem, ó Deus, publicamente te servir e te adorar e te cultuar, ó Deus, de forma pública. Nós agradecemos, Senhor, porque tu és bom. E oramos também em prol desses nossos irmãos, para que o Senhor abra os caminhos, abra as portas, mude os sistemas, ó Deus, para que a tua palavra possa ser anunciada. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários, ele vai falar algumas coisas muito importantes que nos reportam a significação ou a importância da família. Ele diz assim: a família é o nosso maior patrimônio, porque é um presente de Deus e temos que cuidar com a máxima dedicação. Seria uma consumada insensatez gastarmos nosso tempo correndo atrás de coisas, relegando nossa família a um plano secundário. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Construir o sucesso pessoal sobre os escombros da família é loucura. A vitória sem a valorização da família tem sabor amargo. Devemos dedicar o melhor do nosso tempo e o melhor dos nossos recursos na formação espiritual, moral e intelectual da nossa família. Investir na família é investir em nós mesmos. Semear neste canteiro fértil é a garantia de uma abundante colheita. Quando a família vai bem, a igreja é edificada. Quando a família vai bem, a pátria é bem-aventurada.
Quando a família vai bem, os céus se alegram com a terra. Quando a família vai bem, todos irmanados caminhamos rumo à bem-aventurança. Amém. Irmãos, quando nós pensamos sobre Noé, quando nós trazemos à luz esse personagem, certamente nós temos alguns temas definidos em nossa mente, no nosso coração. E infelizmente acabamos esquecendo talvez um dos temas mais importantes que nós podemos aplicar à vida desse personagem, à vida desse patriarca. Tenho certeza que quando falamos no nome de Noé, nós lembramos principalmente do dilúvio. Nós lembramos que houve um tempo na existência humana que Deus desagradou-se de todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família. E ele enviou as águas do dilúvio para que destruísse todas as coisas. Nós lembramos também, quando olhamos para Noé, do recomeço, o pacto de Deus do recomeço. Nós lembramos também do tempo de cegueira espiritual. Mas nós, às vezes, cometemos o erro de isolarmos, de não pensarmos em Noé em um direcionamento. Noé foi um excelente pai de família. Noé foi um homem que conduziu a sua família debaixo do temor de Deus. E por isso Deus o escolhe. Por isso Deus o designa como alguém, como um homem chamado pelo próprio Deus, escolhido por Deus para esse novo recomeço, depois de uma história trágica, depois de uma situação trágica em que a humanidade caminha, desemboca, cai de forma terrível, e nós conhecemos a história. É interessante, meus irmãos, que antes de chegar ao capítulo 6, Moisés ele vai descrever aqui com detalhes os descendentes de Adão até Noé. Ele vai falar sobre Sete, sobre Enos, sobre Cainã, sobre Malalel, sobre Jared. Dentre eles, há destaques aqui que Moisés faz na sua narrativa, na história, na escrita da história, destacando o personagem de Noé, aliás, de Enoque. Ele diz assim: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Assim, expressando a caminhada até podermos chegar a Noé. Matusalém, que viveu 969 anos, Lameque, que foi o pai de Noé, que o abençoa no capítulo 5, versículo 29, quando diz assim: deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, o pai de Noé o abençoa com essa bênção que é muito comum no Antigo Testamento, os pais abençoarem, trazerem uma palavra aos seus filhos, geralmente ligada ao nome, geralmente ligada à função e à caminhada daqueles filhos. E finalmente, irmãos, quando nós chegamos em Noé, Moisés começa a descrever a sua história. É interessante que Noé já possuía 500 anos de idade quando Moisés começa a escrever sobre ele, a contar a sua história. Ele já era pai de Sem, Cã e Jafé, um homem casado, no capítulo 5, versículo 32. Aos 500 anos, Noé tinha gerado esses filhos, já tinha constituído a sua família, ou parte da sua família. E a história de Noé, nós vamos compreender, queridos, nesse contexto, que é um divisor de águas nesse contexto. A marca de Noé aparece com essa evidência, com esse enfoque, dessa mudança, desse agir de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. A corrupção do gênero humano era tão avassaladora, irmãos, que Moisés escreve no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo número 7, ele escreve assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre eles mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito, de os haver criado, em outras versões. Percebam, irmãos, a condição aqui na qual Noé está inserido. A corrupção do gênero humano era tão avassaladora que as palavras nos colocam diante desse contexto. Aparece uma expressão aí em evidência que Deus se arrependeu de ter criado o homem, de ter feito o homem. Logicamente, nós estamos lidando aqui com uma figura de palavra chamada antropomorfismo, que é a característica dada, uma linguagem dada para que nós venhamos entender aquilo que está se passando. É a tentativa aqui para que nós entendamos a situação e o contexto e aquilo que o texto bíblico está colocando diante de nós. A expressão aqui no original é pesou o coração, o rasgou o coração. É uma fadiga, é a dor. Moisés está descrevendo aqui que pelo contexto Deus se afadigou no seu coração em ter criado o homem. Os comentaristas chegam a argumentar, olhando para esse contexto, irmãos, que Deus, na verdade, ele destruiu aquilo que já havia se autodestruído. Deus manda a destruição para aquilo que, de fato, já havia se destruído por si mesmo. E Noé, ele vive com sua família nesse tempo difícil. Mas o que nós precisamos, irmãos, entender, e a forma que nós precisamos olhar para a história de Noé, que ele não foi chamado para viver de qualquer jeito. Noé foi chamado para fazer a diferença. Para fazer a diferença em meio a esse contexto. Isso aqui, irmãos, nos faz compreender também que Deus sempre conservará o remanescente fiel. Deus sempre conservará o remanescente fiel. Noé, com sua família, são escolhidos por Deus para um novo começo, para um novo recomeço. O mundo começou com Adão, mas recomeçou com Noé, com a sua família. Ele é também, por isso, um tipo de Cristo. É uma tipologia que aponta para Cristo. Deus faz uma aliança com ele. O texto base, ele começa não de outra forma, mas dessa forma. Porém, depois de descrever toda a situação do gênero humano, porém, Noé achou graça diante de Deus, diante do Senhor. Eu queria pensar com vocês, irmãos, nesta manhã. Nós estamos vivenciando aí, finalizando o mês da família, e eu pensei, aqui Deus colocou no meu coração em dividir com vocês essa palavra, uma palavra voltada para a família, de reflexão para com a família, esse bem tão precioso que Deus nos deu, que Deus nos constituiu. Você que é solteiro, você que ainda não casou, Deus também vai te conceder a bênção, o privilégio da família. E nós precisamos a cada dia, irmãos, aprender. Quanto mais vivemos, mais temos o que aprender com relação ao bem precioso da família que Deus nos confiou. Eu queria pensar com você sobre esse tema. Noé e sua família, chamados para fazer a diferença. Noé com sua família, ou Noé e sua família, chamados para fazer a diferença. A primeira diferença, irmãos, que nós encontramos na história de Noé, está aí no versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler juntos? 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Primeira diferença, irmãos, que Deus coloca como desafio para a vida de Noé, para ele viver nesse tempo e fazer a diferença, é que no mundo desgarrado, Noé, como cabeça da sua família, andou com Deus. Num tempo desgarrado, num mundo totalmente conturbado, Deus chama Noé para Noé andar com ele, e Noé anda com Deus. Os contemporâneos, irmãos, de Noé são a marca do desagrado de Deus. Tudo que se diz a respeito de Noé está implícito no texto, que é o contrário dos seus contemporâneos. Isso está implícito na história. Ao passo que Noé é justo, que Noé é íntegro, seus contemporâneos eram injustos em todos os sentidos. Eram corruptos, eram fraudulentos, sem o temor a Deus, eram totalmente divorciados do Senhor.
E Noé aqui ele contrasta com todos os seres humanos existentes. A evidência, a diferença em todo o globo terrestre, irmãos, só Noé é descrito como justo e íntegro. Já parou para pensar nisso? Apenas um homem com a sua família. E essa afirmação aqui, irmãos, nós precisamos chamar a atenção que não nos deve fazer entender que Noé era um homem perfeito. Não, Noé não era um homem perfeito. Mas entre os seus contemporâneos não havia ninguém comparado a ele. Isso nos faz lembrar de uma outra história, né? A história de Jó, que Deus também aponta. Ele ali indaga, coloca diante do próprio inimigo: observaste o meu servo Jó, que não há ninguém semelhante a ele sobre a terra, homem íntegro, reto, justo, temente a Deus. Noé também aparece, irmãos, nesse contexto desta forma. Ele andava com Deus. Uma expressão familiar que se aplicou ao seu bisavô Enoque. De andar com Deus, Deus o toma para si. Tal foi a intimidade de Enoque com Deus. Nós acompanhamos na história, no capítulo 5, versículos 22, 24 e o capítulo 6, versículo 9, essas expressões sendo, irmãos, acompanhando a história de Noé. Se referindo a Enoque, versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando nós chegamos na história de Noé, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com o Senhor. A sua espiritualidade, meus irmãos, prova isso. Pois só ele crê nos sinais inequívocos dos tempos que fora dado por Deus. Só Noé tem esse discernimento da parte do Senhor. Só ele entende a palavra de Deus. Só ele tem o temor a Deus. Somente ele, em toda a descendência piedosa de Sete, escapou de sucumbir, irmãos, a essa degradação espiritual e em todos os sentidos. Somente o homem, com a sua família, demonstrou uma espiritualidade qualitativa. E Moisés deixa isso muito claro, deixa isso em evidência. Porém, dentro daquele contexto, Noé achou graça diante de Deus. É a primeira vez, irmãos, que a palavra graça aparece na Bíblia. A primeira vez que nós encontramos essa expressão na Bíblia. Graça aqui, irmãos, é o amor de Deus sob a forma de redenção. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós entendemos e nós derrubamos todos aqueles argumentos de pessoas, de teorias que vão dizer que Deus é um Deus malvado, Deus é um Deus violento, Deus acabou com tudo, Deus destruiu todas as coisas. Quando nós olhamos, irmãos, para essa expressão, nós entendemos que não, Deus não é o Deus do extermínio. Deus é o Deus da redenção. Ele é o Deus redentor. Ele é o Deus que preserva o remanescente fiel. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, porque ele andava com Deus, ele andava com o Senhor. Amados irmãos, não vivemos dias diferentes dos dias de Noé. Vivemos dias de corrupção. Você já parou para perceber que o errado virou certo e o certo errado? Estamos vivendo, irmãos, dias assim. Vivemos, irmãos, no mundo sem o temor a Deus. O temor e a fé estão sucumbindo dia após dia. O mundo atual não consegue discernir os sinais dos tempos, por mais claros que eles se mostrem. Olhemos, irmãos, para o contexto que nós estamos vivendo, um contexto de pandemia, e a gente ouve as pessoas e até mesmo nós nos indagamos, mas o mundo não muda. Mesmo diante disso que nós estamos vivendo, não há mudança. Não há uma transformação. Não, meus irmãos, parece-me que, como diz o reverendo Augusto, parece que as coisas tendem cada vez mais a piorar. Pioram cada vez mais. A nossa missão, irmãos, não é muito diferente da de Noé. Porém, meus irmãos, Deus nos constituiu para fazermos a diferença deste mundo. Assim como Ele constituiu a Noé e a sua família. Para sermos justos, irmãos, para sermos íntegros,
Não seremos perfeitos, irmãos, deste mundo. Enquanto aqui estivermos, nós estaremos sujeitos à corrupção, à imperfeição que há em nós. Nós somos regenerados pelo Senhor, mas ainda existe uma luta entre a nossa carne, entre o nosso espírito. Mas louvado seja Deus, irmãos, que aquele que nos chamou é perfeito. E Ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. E Ele nos capacita, Ele faz isso conosco. Andar com Deus, irmãos, é a nossa missão. Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que nós podemos andar com Deus? Como é que nós podemos ser semelhantes a Noé? Meus queridos, nós somos comissionados, nós somos desafiados por Deus a pormos o pé onde Deus põe, a agirmos como Deus age, a amarmos aquilo que Deus ama. Aí sim nós estaremos andando com Deus. Essas coisas, irmãos, nos desafiam. Andar com Deus, irmãos, é não amar este mundo, essas coisas que são passageiras, como o apóstolo Pedro disse, essas coisas estão sendo entesouradas para o fogo. Amar a Deus é renunciar essas coisas. Jesus, no seu ministério, Ele olhou, irmãos, para os tempos do fim, e olha que é lá no início, e comparou os dias de Noé àqueles dias, os dias que ele estava vivendo. O comentarista Norman Champlin, ele diz que lembremos que Jesus comparou os dias de Noé com os dias finais que supomos ser o nosso próprio tempo. E ele termina esse comentário dizendo assim, a terra está pronta para vomitar de novo os ímpios. É esse contexto, irmãos, que nós estamos vivendo. Muito distantes de Noé. Mas quão semelhante é o mundo, irmãos, que nós estamos vivendo. Que nesse mundo desregrado, meus irmãos, nós possamos andar com Deus. Amém? Segunda coisa, Noé com sua família, Noé e sua família, chamados para fazer a diferença. Segunda coisa que eu destaco, está aí no versículo 22 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22. Nos diz assim, assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Segunda coisa, irmãos, que eu destaco aqui, a segunda diferença. No mundo desregrado, Noé, como cabeça da sua família, foi obediente ao Senhor. Noé foi obediente a Deus. Esse versículo aqui, irmãos, ele se encontra no final da exortação de Deus a Noé acerca do que aconteceria e aquilo que ele deveria fazer. Deus diz, olha, Noé, vai acontecer isso. Eu me desagrado de todo ser criado. Meu coração pesa. Eu me arrependo de os haver criado. Porém, Noé, faça assim. Noé é descrito, irmãos, como um homem justo e íntegro que andava com Deus. No entanto, Moisés lembra que, além disso, ele era obediente. Ele obedeceu a Deus sem restrição. E quando nós pensamos, irmãos, sobre isso, nós entendemos o que descreveu o autor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 7. Ele diz, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. É assim que, na galeria da fé, dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus descreve Noé. Ou seja, irmãos, ele obedeceu porque creu. Ele obedeceu porque creu naquilo que o Senhor lhe disse. Ele não apenas andou com Deus, mas ouviu, mas ele creu, ele obedeceu. Isso são provas, irmãos, inequívocas de uma devoção, de uma vocação, de uma fé verdadeira. É muito interessante o que o Warren Wiersbe diz no seu comentário, comentando sobre a história de Noé, comentando sobre essa passagem. Ele diz assim, entender a palavra de Deus e não agir de acordo com ela, não é fé bíblica. Entender a palavra de Deus e não agir de acordo com ela não é fé bíblica, mas apenas uma aceitação intelectual da verdade religiosa. Ser emocionalmente tocado sem compreender a mensagem de Deus não é fé, pois a verdadeira fé baseia-se no entendimento da verdade.
Ter a mente esclarecida e o coração tocado, mas não agir em obediência à mensagem, não é fé. Pois a fé sem obras é morta. A mente, o coração e a iniciativa fazem parte da verdadeira fé bíblica. Há um conjunto, irmãos, de coisas, e nós vemos isso em Noé. Nós vemos a palavra, a fé, moldando as suas práticas. A ordem para construir, irmãos, a arca, se vocês já pararam para analisar, aos nossos olhos é uma ordem sobre-humana, nos seus detalhes, nas suas facetas. Talvez até alguns de nós imaginem os filmes de Hollywood, né, o Todo-Poderoso, que Deus suscita os animais para ajudar Noé a construir a arca. Quem nunca assistiu, né, essas produções de Hollywood? Mas não, irmãos, Noé, ele constrói da forma como Deus estabelece. Ele não reluta com Deus. Nós não vemos sinais disso no texto, na sua história. Como é complexo, irmãos, aquele projeto, no contexto de impiedade que o mundo estava vivendo. Como era desafiador acreditar que Deus era a razão de tudo aquilo, que ele deveria caminhar em todos aqueles preceitos, cumprindo item por item. Ele não apenas constrói, irmãos, a arca, mas ele constrói com excelência, em cada detalhe, em cada faceta. E nós poderíamos olhar com os nossos olhos, os olhos humanos, e dizer, é um projeto perfeito. Foi um projeto perfeito, executado por Noé. Não vemos, irmãos, em Noé sinais de desânimo. Ele continuou firme, os comentaristas bíblicos vão dizer, por um espaço de 120 anos. Empreendendo, construindo, obedecendo em cada detalhe. Nem mesmo o fato, irmãos, de não conseguir convencer mais ninguém, além das 7 pessoas que eram da sua família, a entrarem na arca, isso não fez desanimar. E isso se evidencia cada vez mais como uma tipologia, um tipo de Cristo, cumprindo a ordem de Deus, cumprindo a ordem do Senhor. O que nós podemos, irmãos, aplicar com isso à nossa vida, ao nosso coração? Meus irmãos, nós somos chamados a obedecer a Deus. Nós somos chamados a obedecer a Deus. Mesmo remando contra a maré, como muitas vezes parece, nós somos chamados a sermos como Noé. Homens, mulheres que obedecem a Deus, que obedecem ao Senhor. Sem sombra de dúvidas. O verdadeiro cristão, irmãos, vive nesse mundo como se estivesse construindo uma arca. Pois ele consegue ver os sinais de Deus, ele consegue obedecê-lo. Ele obedece porque crê. Ele obedece porque entende que o próprio Deus está lhe falando. Noé e nós, irmãos, apregoamos a justiça, anunciamos que o fim está próximo, mesmo que o mundo não creia. Mas a nossa firmeza, irmãos, não deve estar nessas coisas, não deve estar nos conceitos do mundo. Nós não devemos desanimar, não devemos protelar, não devemos nos justificar. Nós devemos fazer, mesmo que o mundo não creia. Que nós, irmãos, estejamos prontos para viver assim, para a glória de Deus, para a glória do Senhor, vivermos em obediência ao Senhor, firmes, resolutos no Senhor. O desânimo bate à nossa porta? Lógico que bate. Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós abaixamos a cabeça. Mas quando isso, irmãos, acontecer, lembremos de Noé. Lembremos desse homem que não desanimou, mesmo em meio ao mundo incrédulo, ao mundo corrupto. Ele continuou crendo no Senhor, buscando e evidenciando a vontade do Senhor na sua vida. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, Noé e sua família, chamados para fazer a diferença. Eu destaco a última coisa, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1, depois o versículo 13. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque conheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém.
Terceira coisa, irmãos, que eu destaco: no mundo amaldiçoado, Noé salvou a sua família. No mundo amaldiçoado, no mundo perdido, Noé salvou a sua família. No mínimo, irmãos, é muito curioso que na narrativa Moisés, na maioria das vezes, só se refira à relação de Deus com Noé, pessoalmente. Isso é muito interessante. No capítulo 6, versículo 8, nós lemos que Noé achou graça diante de Deus. Não há uma menção aos membros da família de Noé, mas a Noé. No capítulo 6, versículo 9, diz que Noé era justo e íntegro. Não há uma menção aos membros, aos outros membros. Ainda no versículo 9 vai dizer que Noé andava com Deus, uma referência a Noé. No versículo 13, ainda do capítulo 6, Deus diz Deus a Noé, disse Deus a Noé, no versículo 13. É uma menção voltada a Noé. No versículo 14 do mesmo capítulo 6, há a expressão faze uma arca, não façam, mas uma referência a Noé. No versículo 15, deste modo farás, não há a expressão farão. No versículo 18, contigo, não é com vocês. Porém estabelecerei a minha aliança. No versículo 21, leva contigo, não levem com vocês. No versículo 22, assim fez Noé. Não há menção aí no plural. E finalmente no capítulo 7, versículo 1, a expressão disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Logicamente, irmãos, que nós entendemos que pelo contexto geral da Bíblia, que o homem aqui ele representa a sua casa. E que Deus estava ligado, essa relação de Deus era diretamente com Noé, como sacerdote da sua casa, como o cabeça da sua casa. No entanto, irmãos, nos chama a atenção o fato de que só em momentos específicos a família vai ser citada, a família vai ser mencionada. Um comentarista de nome Derek Kidner, ele diz que se poucos foram salvos, apenas 8 almas, 7 deles o deveram unicamente a um, a Noé. A Noé que abençoa a sua casa. E lembramos de Hebreus 11:7, quando diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, para a salvação da sua família. O mesmo autor, irmãos, ainda menciona que no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, a expressão entra é uma expressão direcionada a Noé. E depois tu e tua casa. Tu e a tua casa. Pois reconheço que tens sido justo. Inicialmente, irmãos, nós dissemos que Noé é um tipo de Cristo. Assim como Cristo nos representa, Noé representou a sua família. Como Adão é o nosso primeiro representante, Noé tem essa representação e aponta para Cristo, nos trazendo essa belíssima lição, essa belíssima aplicação à nossa vida, ao nosso coração. Hebreus 11:7 afirma isso claramente. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua família, para acudir, para salvar, para no meio de um mundo perverso, de um mundo corrupto, salvar a sua família, salvar a sua casa. Poderíamos, irmãos, aos olhos humanos, afirmar que Noé foi um pregador fracassado, pois naquela geração apenas 7 pessoas ele conseguiu alcançar. E essas pessoas constituíam a sua família. Mas diante disso, irmãos, nós aprendemos uma lição maravilhosa. Ele cumpriu o propósito de Deus. Lembram que antes do dilúvio, os comentaristas vão dizer que aquela geração já tinha se autodestruído? Aqui nós vemos, irmãos, na conclusão da história de Noé, que de fato ele foi um pregador bem-sucedido. Quando olhamos, irmãos, para o exemplo de Noé, nós entendemos que nós somos constituídos por Deus, varões, para abençoar nossas famílias, semelhante a Noé. Deus nos constituiu nesse sentido. Nós vivemos, irmãos, infelizmente, num mundo decadente, no sentido de que os homens assumam as suas responsabilidades dentro de suas casas, dentro dos seus lares.
Nós sofremos os impactos aí de fora, acabam chegando até nós e nós passamos por essas dificuldades. Mas Noé, irmãos, é um exemplo para nós nesse aspecto. O modelo, devemos ser um modelo para a nossa casa, para as nossas esposas, para os nossos filhos. E assim estaremos, irmãos, atraindo as bênçãos de Deus sobre os nossos lares, sobre a nossa família. O testemunho de Noé refletiu-se dentro da sua casa. Andar com Deus, obedecer a Deus, abençoar a sua casa. Ele cumpriu esse papel de forma magnífica. Ele desempenhou o papel que Deus lhe deu, a função e a missão que Deus lhe confiou. Talvez, irmãos, nós estejamos aqui pensando nessa manhã: mas Noé, eu sou eu. Noé é muito diferente de nós. Eu lembro de Martinho Lutero, ele dizia que nós perdemos muito quando nós endeusamos os personagens da Bíblia. Nós fazemos deles super-heróis. E ele cita a questão da oração de Elias lá em Tiago, né? Que Elias era um homem semelhante a nós. E orou. E Deus cessou a chuva. Ele orou de novo e Deus enviou as chuvas. Meus irmãos, nós não somos, Noé não era tão diferente de nós, Noé era como nós. Noé era imperfeito como nós somos. Noé não era um homem cheio de perfeições como nós imaginamos. Se você avançar sua Bíblia para o capítulo número 9, nós vamos ver ali que no final da história, Noé planta uma vinha e se embriaga com o vinho que ele colhe na sua vinha. E ele se põe despido dentro da sua tenda. Ali nós vamos observar o contexto da sua família. Cã, um dos seus filhos, ao ver a nudez de seu pai, não tenta resolver, mas zomba dele. Mas Noé foi reputado por Deus, irmãos, como um homem justo, como um homem íntegro, que andou com Deus, que lhe obedeceu, que abençoou a sua casa. Noé, irmãos, ele não se casou com uma mulher perfeita. Não há muito registro, não há registro sobre a esposa de Noé, mas nós temos certeza que a sua mulher, a sua esposa, não era uma esposa perfeita. Noé também não gerou filhos perfeitos. Eles eram imperfeitos também. A história comprova isso. A despeito, irmãos, das nossas imperfeições, Deus nos constituiu como líderes da nossa casa, como líderes dos nossos lares, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família. Apesar de não sermos perfeitos, de nossas esposas não serem perfeitas, de não gerarmos filhos perfeitos, mas nós somos chamados por Deus no meio de um mundo corrupto para sermos diferentes, para vivermos de forma temente ao Senhor, em meio a uma geração perversa e incrédula. A semelhança, irmãos, de Noé, Deus nos chama a sermos justos, a sermos íntegros, a andarmos com Ele e, acima de tudo, a obedecê-lo. Apesar, irmãos, apesar das nossas imperfeições, achamos graça diante do Senhor. Ou seria melhor nós dizermos: a graça de Deus nos achou. A graça de Deus nos encontrou. O que dizer, irmãos, da graça de Deus, do favor imerecido de Deus? O que dizer? Só Jesus Cristo, só olhando para o amor de Jesus Cristo, nós podemos ver essa graça tão maravilhosa, tão perfeita, sendo derramada sobre nossa vida. O mais importante ministério, irmãos, que Deus nos deu, que Deus deu a Noé, que deu a cada um de nós, é a nossa família. A salvação da nossa família. Noé poderia ser reputado aqui como um fracasso nos relatórios anuais de estatística. Apenas 7 pessoas. Mas não, meus irmãos, ele foi vitorioso, porque ele abençoou a sua família. Ele abençoou a sua casa. Nenhum sucesso, meus irmãos, compensa o fracasso da família. Construir o sucesso pessoal sobre os escombros da família é loucura. Diz assim o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deus, irmãos, deseja abençoar a nossa família, deseja abençoar a nossa casa. Nós somos constituídos por Ele para fazermos a diferença nesse mundo, num mundo tão terrível, qual nós estamos vivendo. Mas Ele nos constituiu, nos chamou e nos deu a missão de fazermos a diferença. Amém, meus irmãos?
Curva sua fronte, agradeça ao Senhor pela palavra, agradeça ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Eu não sei o contexto da sua família, da sua casa. O pastor Hernandes diz que a família é o palco de muitos acontecimentos. É o palco das vitórias, das derrotas, das tristezas, das alegrias. É quando nós voltamos para casa que nós dividimos aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Talvez você esteja passando por dificuldades na sua casa, na sua família. Talvez você tenha até já pensado em desistir em muitos momentos. Mas eu quero dizer a você nesta manhã, não desista da sua família. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para nos abençoar e nos fazer instrumentos da bênção dele na nossa casa e no nosso lar. Deus amado e bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Digno de honras, de glória és tu, Senhor. Porque tu és Deus. Porque apesar de quem nós somos, Senhor, tu nos escolheste no meio de uma geração má, incrédula, corrupta, para sermos, ó Deus, os teus filhos, para vivermos, ó Deus, os teus preceitos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia, ó Deus, de tudo aquilo que norteia a nossa caminhada, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado em nós, através de nós. Que possamos, ó Deus, andar com Deus. Que possamos fazer a tua vontade, sermos obedientes. Que possamos com alegria, ó Deus, viver os teus preceitos continuamente em nossa caminhada. E que, ó Deus, mesmo em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo, que nós continuemos firmes na fé, resolutos no Senhor, porque tu nos deste, ó Deus, algo maravilhoso, precioso, mais precioso, a fé, para crermos no Senhor. Dá-nos a tua paz, abençoa as nossas casas, as nossas famílias. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.